nós podemos fazer que nós hoje como governo, uma base muito reduzida, nós temos muito mais dificuldade contra toda a oposição que está ao lado de pessoas como o Alexandre de Moraes e o ministro do STF que querem ver a República rachar. Fala, grande Felipe Barros, meu amigo, como é que você está, mesmo? Está mascarado hoje? Censurado pelo STF, censurado pelo Alexandre de Moraes, o ministro careca, o ministro tucano, o incompetente Alexandre de Moraes. Pois é, né, irmão? Mas ele não vai conseguir censurar a gente, não, ó. Com certeza não, com certeza não. Eu até achei estranho, você não usa máscara nem para ir no cartório. Quando foi protocolar o pedido de impeachment dele, agora vai fazer live com máscara? Só para mostrar a tentativa de censura do Alexandre de Moraes, só que não vai conseguir. Com certeza, irmão, com certeza. Felipe, acho que todos te conhecem, eu não vou ficar aqui fazendo apresentações sobre o Felipe Barros, que é um deputado, um dos mais aguerridos, dos mais combativos que nós temos na base do governo, dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro. E hoje os nossos seguidores sabem aí do nosso relacionamento heterossexual também. Aí, ó, o pessoal vai fazer piadinha depois disso aí. O pessoal já acha que... Aí, deixa eu te contar uma coisa, antes da gente entrar em todos esses temas. Você sabe que esses dias eu estava fazendo a manifestação, que estava uma manifestação lá em Brasília, e aí veio uma menina, Felipe, eu sou sua fã. Eu falei, Felipe? Ela, você não é o Felipe Barros? Eu falei, não, São Paulo Jordino. Felipe Barros é meu amigo. Mas então, Filipão, vamos ao que interessa, né? Nós marcamos essa nossa live no início, na verdade no início não, né? No meio da semana, logo após essa determinação arbitrária, autoritária do STF na figura do Alexandre de Moraes, em que mandou fazer uma verdadeira devassa em deputados federais bolsonaristas e mais ainda em cidadãos que são simpatizantes do governo Bolsonaro e que utilizam as redes sociais para fazer o seu apoio ao presidente e críticas ao STF. E nós vimos uma verdadeira atitude arbitrária de censura por parte do Alexandre de Moraes. Sim. E que eu gostaria de, obviamente, comentar sobre isso, mas hoje a gente também não pode deixar de comentar essas manifestações que ocorreram, que foi mais em Brasília e em São Paulo, em que houve uma verdadeira dicotomia, né? Aquelas que são antidemocráticas e as que são pró-democracia. Mas vamos começando falando a respeito do STF e seu inquérito inconstitucional. Eu, como um grande defensor do governo, assim como você, eu também estou sujeito a certas arbitrariedades do STF. Eu até fiquei muito surpreso em não ver meu nome citado nesse inquérito e vítima dessa censura que você foi sujeito essa semana. E eu gostaria que você comentasse sobre tudo isso e vamos falar a respeito da inconstitucionalidade do inquérito. Por que inconstitucional? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando de inconstitucionalidade do inquérito, acham que, não, é porque eles são beneficiados nessa narrativa. Não, ele realmente é inconstitucional. Fala aí, Felipe. Jordi, todos os nossos seguidores, bom, sempre uma honra bater papo com você. Quero agradecer a nossa amiga Carol Detoni, nossa deputada de Santa Catarina, que me avisou, o Jordi tá ao vivo te esperando lá. Beijo, Carol. Vamos fazer uma live nós três, Jordi, essa semana também. Junto com a Carol. Então, olha só, esse inquérito do STF, ele surge no início do ano passado. E quando ele surgiu com a justificativa de ser um inquérito que investigaria ameaças à vida e à integridade dos ministros e de suas famílias. Motivo pelo qual ele foi, desde a sua criação, sigiloso. Então essa foi a argumentação que o ministro Dias Toffoli utilizou para criar esse inquérito. Até aí tudo bem. Aliás, a interpretação que o ministro Dias Toffoli teve já foi uma interpretação extensiva, porque veja, para abrir esse inquérito, ele se utilizou de um artigo do Regimento Interno do Senado que fala de crimes cometidos dentro do prédio da corte. Se você
Como o Janot, por exemplo, aquela vez que ele disse que foi armado dentro da STF para matar o Gilmar Mendes. Se ele tivesse matado o Gilmar Mendes dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, aí sim o Dias Toffoli poderia se utilizar desse artigo do regimento interno do STF para abrir um inquérito. Mas veja só, essa já é uma ilegalidade. Mas vamos partir do pressuposto, né, de que, olha, estão investigando, está tendo ameaça à vida da família, a vida dos ministros, da sua família. Eles abriram esse inquérito, né? A princípio tem que ser sigiloso mesmo para investigar quem está por trás dessas ameaças aos ministros. Beleza, mas já apontamos aí uma ilegalidade. Com o passar do tempo, esse inquérito ele passou a ser utilizado para censurar a imprensa. Todo mundo deve se lembrar daquela reportagem que a revista Cruzoé fez no primeiro semestre do ano passado. E a reportagem apontava uma ligação do Dias Toffoli com Marcelo Odebrecht. É a história do amigo do meu pai. Tão logo essa reportagem foi divulgada pela revista Cruzoé, o STF, dentro desse mesmo inquérito, olha só, dentro desse mesmo inquérito, eles mandaram censurar, retirar do ar essa matéria da revista Cruzoé, uma revista digital, e convocaram os jornalistas a prestar depoimento na Polícia Federal. Na época teve um rebuliço todo, parcela da imprensa se manifestou contra a censura do STF, e deu por isso mesmo. Depois a revista Cruzoé acabou republicando a matéria. Eu acho que hoje está até disponível para qualquer um que queira ler a história do amigo do meu pai, que envolve Dias Toffoli com Marcelo Odebrecht. E aí, depois disso, Jordi, foi criada a CPMI das fake news. Então a gente estava falando do inquérito, agora eu vou partir para a CPI das fake news, porque a gente vai desembolsar, a gente vai chegar no inquérito mais uma vez. A news foi criada, e foi criada por um deputado do DEM, Alexandre Leite, que na primeira reunião que teve da CPI, ele pediu para sair da CPI porque ele percebeu que a CPI estava sendo desviada. A CPI seria utilizada para fins políticos. Isso está público, ele falou no microfone. E aí, ela foi, então, solicitada por um deputado do DEM, autorizada pelo senador Davi Alcolumbre, também do DEM, Democratas, que ele é o presidente do Senado, autorizou a CPI, e essa CPI passou a investigar as tais das fake news. Eu entrei com mandado de segurança no STF para proibir a criação dessa CPI, porque ela não tinha objeto determinado. Ela falava de Deep Web, baleia azul, cyberbullying, crimes cometidos na internet, eleições de 2018, falava de tudo e mais um pouco, ou seja, não tinha objeto determinado. Mas o Lewandowski caiu com ele. Lewandowski, o mesmo ministro que deixou a Dilma elegível, que rasgou a Constituição no impeachment da Dilma, ele então indeferiu o meu mandado de segurança. E a CPMI prosseguiu. A oposição tem ainda a maioria dos membros da CPMI, nós estamos lá, eu, você, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli, Carol Detoni, Márcio Labre, mas a oposição tem a maioria dos membros. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar a narrativa do tal do gabinete do ódio. Existe um gabinete do ódio que é financiado por recursos públicos e que existe uma estrutura que serve para assassinar reputações. Ou seja, tudo aquilo que a gente sempre viu do PT. Né? O acusos do que você é, xingos do que você faz. Nós tivemos algumas dissidências e foram essas dissidências, como por exemplo a da Joyce Hasselmann, da Pepa, nós tivemos o do Frota, e essas pessoas foram prestar depoimento na CPI das fake news, e de uma maneira muito maliciosa, essas pessoas confundem propositalmente o próprio funcionamento das mídias sociais. Porque o fulano compartilha o ciclano, que compartilha não sei quem, que compartilha não sei quem, que ouviu nas mídias sociais isso, então todos eles são uma associação criminosa. São redes sociais. As redes, como o próprio nome diz, redes já funcionam dessa maneira. Né? O fato é o seguinte, essas mesmas pessoas, os dissidentes, aqueles que esfaquearam o presidente Bolsonaro pelas costas, prestaram depoimento para o Alexandre de Moraes. E foi esse depoimento que eles prestaram para o Alexandre de Moraes que fez com que o pior ministro da história do Supremo Tribunal Federal, o ministro Tucano,
fez com que ele deflagrasse essa operação da quarta-feira passada, em que, basicamente, eu peguei a decisão, viu, Jordi? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu já vou finalizar aqui. Não, não, fica à vontade. Era para você explicar a respeito disso mesmo. Pode ficar à vontade. Eu peguei essa decisão para entender, porque, veja, eu tinha acabado de chegar em Brasília. Eu saí de carro de Londrina para São Paulo, dormi em São Paulo na terça-feira. Na quarta, 5 horas da manhã, eu peguei o voo em Guarulhos, cheguei em Brasília às 7h30. Na hora que eu cheguei em Brasília, liguei o celular, um monte de mensagem, um monte de gente da imprensa querendo falar comigo. Daí eu fui ver o que estava acontecendo. E meu nome estava sendo divulgado, estavam falando que eu tinha sido vítima de busca e apreensão na minha casa. Liguei desesperado para Mariana, minha esposa, para saber, porque a gente está com um filhinho recém-nascido de 2 meses, queria saber se a polícia estava em casa, não estava. Ou seja, mentira, a Polícia Federal não estava na minha casa. Mas ao longo do dia eu fui entendendo o que tinha acontecido até que a decisão do STF, do Alexandre de Moraes, foi divulgada. Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Esse mesmo inquérito que lá atrás foi utilizado para investigar ameaças aos ministros e que depois foi utilizado para censurar a imprensa, hoje está sendo utilizado para perseguir 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são os youtubers, os influenciadores, os ativistas das mídias sociais, os ativistas das ruas, as pessoas que defendem o presidente Bolsonaro. Esse primeiro grupo teve busca e apreensão nas suas casas. Então, essas pessoas acordaram com a Polícia Federal às 6 horas da manhã nas suas casas, como se eles fossem bandidos, como se eles fossem traficantes da pior espécie, como se eles fossem assassinos. A Polícia Federal bateu na porta deles e fez busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos, celular, computador, etc. Teve até o caso aqui de Londrina, do meu amigo, do Bernardo, que também foi vítima de busca e apreensão. E de um outro grupo de pessoas. Então, esse primeiro grupo de pessoas que o STF está perseguindo, Alexandre de Moraes em específico, e o segundo grupo, que são os deputados federais, que ele entendeu que criticam o presidente Bolsonaro. Daí tá lá eu, tá a Bia, tá o Daniel Silveira, o Cabo Júnior Amaral, Carla Zambelli e o Príncipe. E daí, Jordi, esse segundo grupo de pessoas, nós não fomos vítimas de busca e apreensão, não fui ainda intimado para prestar esclarecimento para a Polícia Federal. A delegada já me ligou, inclusive, querendo marcar a minha oitiva, o meu depoimento. Eu vou respondê-la a partir de amanhã, dizendo que quero fazer uso da minha prerrogativa, que está escrita no Código de Processo Penal, de ser notificado, de ser intimado pessoalmente. Porque como assim uma delegada me liga para eu prestar esclarecimento se eu não fui intimado? Em tese, eu não sei nem que meu nome está no inquérito do STF. Ou seja, aí já estamos vendo mais uma flagrante ilegalidade.